Olá, boa noite. Câmara realiza audiência pública para ouvir queixas de moradores do Laranjeiras. Veículo capota na Avenida JK e deixa pelo menos 3 pessoas feridas. Motorista com sintomas de embriaguez bate em moto e quase cai no córrego do Monjolo. Maio Amarelo vai propor ações para reduzir número de acidentes em Patos de Minas. Ambientalista denuncia demora da Copasa para resolver o problema do esgoto na cidade. Telas especiais podem ajudar a proteger grávidas do Zika vírus em Minas. 10 de março é o dia do telefone. Nós vamos mostrar como este aparelho está presente na vida das pessoas. Previsão de safra vem mais otimista e projeta recorde de produção de grãos no país. 12 garotas são indicadas para participarem da seleção do concurso de Rainha do Milho. Médico recomenda a avaliação antes de iniciar atividades físicas intensas. E o NTV News vai mostrar a fiscalização do Procon aos postos de combustíveis em Patos de Minas. Esses são os destaques do NTV News que está começando agora. Assim como o Outubro Rosa, que alerta as mulheres para a prevenção ao câncer de mama, e o Novembro Azul, que chama a atenção dos homens para o câncer de próstata, a Organização das Nações Unidas lançou o Maio Amarelo para chamar a atenção da sociedade para o grande número de acidentes e mortes no trânsito. Este ano, a campanha será realizada também em Patos de Minas. A proposta foi apresentada nesta manhã. O aumento da frota de veículos, 90 mil só em Patos de Minas, e a falta de estrutura de trânsito têm sido apontados como uma das causas do grande número de acidentes registrados na cidade. Hoje nós temos aí mais de 90 mil veículos registrados aqui no município de Patos de Minas, né? Sem contar aqueles veículos que são das cidades vizinhas e que circulam aqui no perímetro urbano. Então são muitos carros, são muitas motos, motonetas, caminhões, ônibus. E acidentes graves, inclusive com mortes no trânsito, como o que aconteceu recentemente em Patos de Minas, onde um motociclista de 34 anos morreu ao bater de frente com uma caminhonete no bairro Barreiro. O passageiro também ficou ferido. Acidentes, assim como mortes no trânsito, têm chamado a atenção da população. A questão é preocupante, né? Patos de Minas, nós precisamos da municipalização do trânsito, né? Nós temos muito buraco na via, nós temos um grande número de veículos, estacionamento regulamentado, nós não temos, né? Número de caminhão no centro da cidade, isso dificulta muito, principalmente para nós de autoescola, para poder se ensinar o candidato. Então tem muito problema o trânsito, a Jari de Patos, né? Nós precisamos das coisas funcionarem para que o trânsito em Patos de Minas possa melhorar. A conscientização é uma das ferramentas para termos um trânsito mais seguro. Em 2011, foi lançado no Brasil o movimento Maio Amarelo, que visa, através do poder público e da sociedade civil, justamente a conscientização para evitar mortes e sequelas no trânsito. O objetivo é conscientizar a comunidade, chamar a atenção para o grande número de acidentes de trânsito, assim como foi criado essa campanha em 2011, né, com o governo participando da década do trânsito, né, para diminuir o número de acidentes no Brasil e no mundo. A gente faz um trabalho de conscientização, a rede pública municipal de ensino tem um trabalho de orientação aos alunos para que respeitem a sinalização de trânsito e também com uma sinalização eficiente nós temos aprimorado aí e tentado evitar os acidentes. O importante é que os motoristas tenham cuidado e a lembrança sempre que todos somos pedestres. Durante ações do Maio Amarelo, haverá diversas atividades, inclusive com blitz educativas. A gente vê com muito bons olhos, né, essa iniciativa do Maio Amarelo, né? Nós temos observado aí a questão dos acidentes aqui em Patos, né? A maioria deles estão ligados a aspectos do motorista, né, do condutor do veículo, né? E essa campanha que a nível nacional já existe, hoje é o primeiro ano aqui em Patos, né? Ela se baseia na questão da conscientização, né? E tendo em vista que os acidentes acontecem, na maioria das vezes, ou seja, por uma inobservância de uma sinalização de trânsito, seja por uma falta de cuidado,
né, do motorista, ou seja por ele não ser habilitado, dentre outras questões, né, a gente vê com muito... a gente parabeniza realmente, né, pela realização dessa campanha, né, e a gente acredita que com certeza vai mudar muito aí a questão da conscientização dos motoristas. O envolvimento da sociedade com a campanha Maio Amarelo poderá evitar acidentes como o que ocorreu esta manhã na Avenida Fátima Porto. Depois de bater em um motociclista, um veículo de passeio quase caiu dentro do córrego do Monjolo. O motociclista Elismar Dias Barbosa, de 47 anos, seguia pela Avenida Brasil e, quando passou no sinal, acabou sendo atingido violentamente pelo VW Gol, dirigido por Itamar Dornelles Pinto, de 39 anos. Com o impacto, a Honda Titan ficou com a frente bastante danificada e o automóvel quase caiu no córrego do Monjolo. A grade de proteção impediu a queda. O motociclista ficou ferido e precisou ser socorrido até o hospital regional. O condutor do veículo fez o teste do bafômetro e o resultado do teste foi bem acima do que é considerado como crime. A Câmara Municipal de Patos de Minas realiza agora à noite uma audiência pública para tratar sobre os inúmeros problemas dos moradores do bairro Laranjeiras. Entre eles está a falta de sinalização no trânsito. As reclamações dos moradores do bairro Laranjeiras são antigas e atingem outros pontos da cidade. Hoje serão discutidos, por exemplo, a regularização do bairro Laranjeiras, o serviço de correios, sinalização de trânsito nas vias do bairro e a necessidade de intensificação da fiscalização das obras, das construções em andamento e dos lotes vagos. Inicialmente, principalmente essa questão de correspondências, que tem sido nos apresentada por todos os moradores. Eles têm essa dificuldade, não recebem essas cartas em suas residências, você tenta trabalhar para que consiga um CEP, você tem toda uma dificuldade, e a partir daí cria uma situação e uma série de outros problemas em que tem afligido o bairro Laranjeiras. É um bairro importante de Patos de Minas e que precisa ter a sua devida localização e referência. Acreditamos que a partir dessa audiência, que nós possamos cobrar dos outros setores responsáveis e a partir daí a própria Prefeitura de Patos de Minas, através da Secretaria de Planejamento, a partir dos Correios que não têm cumprido com a sua obrigação devida na entrega das correspondências e outros problemas que vão ser apresentados aqui durante o encontro. A audiência pública é de iniciativa das comissões de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e de Urbanismo, Transporte, Trânsito e Meio Ambiente. A reunião será às 19 horas no plenário da Câmara Municipal. Uma das questões é, de fato, que a Prefeitura faça com que aqueles terrenos e que aquelas casas passem, de fato, a ser o bairro Laranjeiras. Algumas questões de drenagem fluvial que dão muito problema para os moradores. Áreas de preservação ambiental que não têm a devida proteção, que não tem calçamento, lixo que é colocado de qualquer forma, né? Então é preciso, na verdade, trazer a população e discutir. Não é um assunto novo, nós estamos aí desde 2013 tentando, não somente o meu gabinete, mas também alguns outros estão trabalhando e a gente espera que, a partir da audiência pública, a gente coloque de fato na agenda do município a resolução desses problemas. A seguir no NTV News você vai ver o desabafo de um ambientalista com a poluição causada pelo esgoto em Patos de Minas e o uso de telas para proteger as grávidas contra o Zika vírus. Levantamento divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Defesa Social revela que no ano passado, 2.406 crianças e adolescentes foram estupradas em Minas Gerais. O balanço mostra ainda que 246 vulneráveis sofreram tentativa de abuso sexual. Apesar de alarmantes, os números tiveram queda em relação a 2014. Conforme o estudo, naquele ano foram 2.475 estupros e 252 tentativas, recuo de 2,79% e de 2,38%, respectivamente. Os estupros contra mulheres acima de 18 anos, segundo o estudo, também diminuíram.
Em 2015, foram 1.361 casos contra 1.468 em 2014, queda de 7,29%. O Rio Paranaíba continua mais poluído que nunca. O esgoto produzido na cidade é jogado quase em toda a sua totalidade em diferentes pontos do rio. Nos fundos do bairro Copacabana, um córrego de poluição deságua no Paranaíba, causando revolta de quem paga mensalmente por uma solução para o problema. Mais de 5 anos se passaram desde que a Copasa assumiu os serviços de coleta e tratamento de esgoto, e o sonho de ver os córregos e rios de Patos de Minas livres de poluição continua longe de ser realizado. O retrato atual é o córrego Água Limpa. Mesmo desaguando no Rio Paranaíba, bem ao lado de uma elevatória da companhia, ele continua tomado pelo esgoto. Completamente poluído. Nós podemos ver lixo, né? Lixo de restos de construções, garrafas. Então a população também às vezes não colabora, né? Mas isso aqui não poderia existir, né? Se a Copasa mesmo solta nota aí falando que já 30% do esgoto de Patos de Minas é tratado, aonde? Eu queria que eles me mostrassem. Porque qualquer lugar que a gente andar, qualquer nascente, no meu bairro mesmo tem uma área de EPP, que só lá a gente contabilizou mais de 8 redes de esgoto jogadas dentro de uma área de EPP. Isso é uma vergonha. O córrego Água Limpa deságua no Rio Paranaíba, nos fundos do bairro Copacabana, provocando mau cheiro em área nobre da cidade. Para o ambientalista, um desrespeito com os consumidores que pagam mensalmente pelo serviço de esgoto. Há mais de 5 anos que a população de Patos vem pagando por um serviço que não é prestado, né, pela Copasa, que é cobrado através da conta de água, né? E a gente chega aqui e vê uma situação dessa aqui, a gente fica muito triste. A gente já acompanha, não é só aqui, tem vários pontos de esgoto, né? Esse córrego aqui ele é só mais um. Luiz reclama da demora da companhia para concluir as obras de construção da estação de tratamento de esgoto. Segundo ele, todos os cursos d'água que passam pelo perímetro urbano de Patos de Minas estão poluídos. Eu não conheço nenhum córrego, nenhuma nascente que não existe esgoto nela dentro do nosso perímetro urbano de Patos de Minas. E todas elas descem para o Rio Paranaíba. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente vai promover uma audiência pública no próximo mês em Patos de Minas para debater a questão do esgoto na cidade. A gente espera que a população possa comparecer nessa audiência para a gente estar formulando perguntas para eles, cobrando mesmo. Eu espero o apoio dos vereadores também, do nosso chefe do executivo, porque da forma que está, os nossos filhos, daqui uns anos não vai existir mais nada, vai virar tudo esgoto, porque é só promessa. Eles estão arrecadando, né, eu acho, de forma irregular, porque é um serviço que não está sendo prestado, eu acho que ele não deveria ser cobrado também. E a Copasa simplesmente, né, como é um órgão do governo, infelizmente a gente fica com as mãos atadas. Existem ações civil pública em andamentos, os nossos magistrados aqui não dá parecer favorável hora nenhuma para a população, sempre quem ganha é a Copasa, sabe? Seja na esfera municipal, estadual, federal. Eu nunca vi uma ação civil pública ser conseguida, o Ministério Público ganhar dessa estatal. Para os cientistas da Organização Mundial da Saúde, uma vacina contra o vírus da Zika não chegará ao mercado a tempo para lidar com o atual surto da doença no Brasil e na América Latina. Com essa conclusão alarmante, a OMS fechou nesta quarta-feira 3 dias de trabalho com cientistas de todo o mundo sobre como dar uma resposta à crise. 3 áreas de trabalho foram escolhidas para concentrar os esforços: criar testes para diagnosticar dengue, zika e chikungunya, desenvolver novos métodos de combate ao mosquito e pesquisar uma vacina que tenha as mulheres como foco. A situação é tão preocupante que em Belo Horizonte, a prefeitura está distribuindo telas de proteção contra o mosquito Aedes aegypti. Mulheres grávidas e carentes são as primeiras beneficiadas pelo programa. Isabelle vai dormir mais tranquila a partir de hoje. A casa onde ela mora, no bairro Jardim Guanabara, recebeu telas de proteção com inseticida para espantar o mosquito Aedes aegypti. Mais proteção para ela e principalmente para o bebê. Com certeza eu vou ficar mais tranquila, né? A segurança do bebê em primeiro lugar. A medida é uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte. As telas de malha fechada são impregnadas por um inseticida não inflamável e têm validade de 5 anos.
O equipamento recebeu aprovação da Anvisa e da OMS e estava sendo testado há 1 ano e meio no município. Belo Horizonte é a primeira cidade do Brasil a adotar a medida. Não é uma medida universal, né? Nós temos as prioridades, até porque é um processo ainda de instalação, digamos assim, cada casa tem que ter uma equipe para instalar. E estamos discutindo com o Ministério da Saúde alternativas para ampliar isso de largo espectro, mas com certeza nós temos que ir a cada dia agregando experiência para que nós possamos utilizar da melhor maneira possível. A prioridade na instalação das telas é para as grávidas que moram em locais de maior incidência das doenças ligadas ao mosquito da dengue e que estejam no 1º ou 2º trimestre de gestação. As gestantes de áreas de risco serão identificadas nas consultas de pré-natal nos postos de saúde da cidade. Dentro dos bairros nós estamos mapeando as gestantes de 1º e 2º trimestre, porque pela questão da associação do Zika vírus com microcefalia, nós estamos então, claro, né, como medida de prioridade, medida de proteção individual, privilegiando esses locais. A gente vai para o intervalo e na volta vamos mostrar as 12 garotas selecionadas para o concurso de Rainha do Milho e a orientação de especialistas para quem quer pegar pesado nos exercícios físicos. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quinta-feira a tabela detalhada do Brasileirão 2016, marcado para começar em 14 de maio. O Atlético estreia dentro de casa diante do Santos, em jogo que poderá marcar o primeiro encontro de Robinho com o clube que o projetou para o futebol mundial. O Cruzeiro iniciará a trajetória da edição de 2016 fora de casa. O primeiro compromisso do time celeste será no estádio Couto Pereira, diante do Curitiba. Já o América receberá o Fluminense no estádio Independência. A final do Brasileirão, que terá as mesmas regras do ano passado, será no dia 4 de dezembro. A morte de um jovem em uma academia de Brasília, após uma aula de crossfit, chamou a atenção para o risco do excesso nas atividades físicas. Os especialistas recomendam uma avaliação médica antes de iniciar as aulas. O cross-training, ou crossfit, como ficou conhecido, é uma nova modalidade de exercícios intensos que tem conquistado praticantes desse esporte. Ele é uma mistura de 3 movimentos básicos: levantamento de peso, ginástica olímpica e movimentos aeróbicos. Tudo isso colocado em uma só aula. Então, esses movimentos são levantamento de peso olímpico, ginástica olímpica e movimentos cíclicos, que são os movimentos aeróbicos. A gente costuma misturar esses 3 tipos de movimentos numa aula só. Vai ter dias que, dependendo da periodização, que o crossfit é um exercício periodizado também, dependendo da periodização a gente vai usar só 1 ou 2 e depende também do nível de condicionamento físico dos alunos, né? O cross-training pode ser praticado por pessoas de todas as idades e, segundo especialistas, traz benefícios e resultados estéticos mais rápido que outras modalidades. A gente consegue ter um resultado estético mais rápido, que geralmente a gente consegue em outras modalidades, por ser em alta intensidade o tempo todo nos exercícios. E com isso a gente consegue promover, além da melhora nas valências físicas, a gente consegue trazer maior qualidade de vida para as pessoas nos movimentos funcionais do nosso dia a dia, como levantar um peso do chão, agachar, saltar, correr, movimentos funcionais mesmo. A Rosana, por exemplo, começou a fazer crossfit para a melhoria da qualidade de vida e saúde. A saúde total do corpo, né? E mente também. A gente tira um tempo para a gente, né? Corpo total. Mas quem pretende fazer qualquer tipo de atividade física deve antes passar por avaliação médica e física antes de começar, como fez a comerciante. Com certeza passou sim para avaliação. Foi indicação. Na realidade, todos os médicos mandam a gente fazer assim, né? Qualquer tipo de atividade física. Mas foi feita a avaliação sim. Fazer o check-up todo mês, ter um acompanhamento médico para a gente ter um respaldo e sempre estar prestando atenção a possíveis mudanças no nosso corpo, como que a gente está respondendo aos exercícios. A correta orientação do aluno é importante para que ele possa ter o melhor desempenho e evitar problemas, seja ele em qualquer modalidade esportiva.
No mês passado, um aluno do Distrito Federal teve uma parada cardiorrespiratória ao fazer esse tipo de atividade física e morreu. O caso de Brasília foi um caso isolado. Como eu tinha conversado com você, ele fazia uso de termogênicos. Não estou querendo dizer que o termogênico causou a fatalidade, mas como o termogênico acelera muitos batimentos cardíacos, pode ter sido um agravante, sim. De acordo com o médico cardiologista Edson Fabrini, a recomendação é sempre buscar a ajuda de um profissional. Exames como um simples ecocardiograma vão mostrar se a pessoa está ou não apta a fazer atividade física. Há um consenso, tanto da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício, de Esporte, quanto americana e até europeia, que todo mundo que se propõe a fazer uma atividade física, principalmente de alta intensidade ou até de moderada intensidade, deve ser submetido pelo menos a um questionário, a um exame clínico bem feito. Isso é unânime. Agora, dependendo do que a gente encontrar nesse exame físico e numa anamnese bem feita, a gente então poderá partir para os exames subsidiários, complementares, podendo inicialmente fazer um simples eletrocardiograma, um teste ergométrico e às vezes até exames mais sofisticados. O importante é conscientizar todo aquele que pretende fazer uma atividade física que ele deve inicialmente procurar um médico para avaliar a sua situação. E casos como o que aconteceu em Brasília podem ser evitados com uma simples ida ao médico. Nós sabemos que acima de 35 a 40 anos, as cardiopatias mais responsáveis por eventos cardíacos súbitos, inclusive morte, são as doenças coronarianas. Porém, abaixo dessa faixa etária, existem as chamadas cardiopatias congênitas, e entre elas a chamada cardiomiopatia hipertrófica, que é a causa mais frequente de morte em indivíduos jovens. Elas podem ser detectadas por uma anamnese bem feita, um exame físico e exames complementares, como, por exemplo, o ecocardiograma. Então, algumas dessas cardiopatias podem passar desapercebidas, e é onde existe o risco que o indivíduo vá fazer uma atividade física, às vezes sem preparo nenhum, de alto impacto, de alta intensidade, e isso pode desencadear arritmias e culminar na morte súbita. Então, é importante, né? Mesmo em crianças onde possa haver alguma suspeita, pelo menos um exame físico bem detalhado, uma anamnese, é importante para a gente detectar precocemente essas doenças que poderiam culminar numa morte súbita. O governo federal tem em mãos um amplo estudo produzido pela Fundação Getúlio Vargas sobre apostas esportivas que ataca a questão das manipulações de resultados de partidas de futebol e as soluções adotadas por outros países para coibir as armações. Os ministérios do Esporte e da Fazenda já foram alertados sobre a relevância da questão, dado o volume de dinheiro movimentado anualmente no Brasil pelas apostas envolvendo eventos esportivos, cerca de 2 bilhões de reais, segundo a pesquisa. As principais propostas do estudo são a legalização das apostas esportivas e sua regulamentação, o que permitirá o seu monitoramento e uma mudança na legislação para, de fato, punir os responsáveis pelas armações de resultados. O Sindicato dos Produtores Rurais e a Comissão do Concurso de Rainha Nacional do Milho divulgou esta semana as fotos das 12 candidatas pré-selecionadas para participarem da Escola de Rainhas. 3 garotas serão escolhidas para participarem da eleição, marcada para o dia 24 de maio. As pré-candidatas foram indicadas pelas escolas onde estudam e já começaram a ser preparadas pela Escola de Rainhas. As jovens terão oportunidade de se inteirar sobre assuntos importantes da atualidade por meio de palestras. Além disso, também participarão de oficinas de teatro, maquiagem, oratória, passarela, etiqueta social e vestuário. Na primeira aula, o tema abordado pela professora universitária Margarete Cândido foi o celular na vida do adolescente, para reflexão das vantagens e desvantagens do uso dessa tecnologia. A preparação segue até 23 de março e após serão escolhidas as 3 candidatas que concorrerão ao título de rainha.
As vendas do comércio varejista do país fecharam janeiro deste ano com retração de 1,5% sobre dezembro na série livre de influências sazonais. Quando comparada a janeiro de 2015, série sem ajuste sazonal, a queda chega a 10,3% no 10º resultado negativo consecutivo. No período de 12 meses até janeiro, a queda é de 5,2%. Os dados da pesquisa mensal do comércio foram divulgados hoje pelo IBGE. A seguir, você vai ver que o Brasil poderá bater recorde na produção de grãos este ano. E no Dia do Telefone, vamos mostrar a importância deste aparelho na vida das pessoas. O governo de Minas está dobrando o repasse enviado às escolas estaduais para a alimentação dos estudantes. Atualmente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação repassa cerca de 150 milhões de reais e, a partir deste ano, cada real destinado pelo governo federal à alimentação escolar, outro real será investido pelo governo do estado. A primeira de 10 parcelas está sendo liberada para as escolas nesta semana. A intenção da Secretaria de Estado da Educação é melhorar a qualidade e a variedade do alimento que é oferecido aos estudantes. E se depender dos produtores brasileiros, não vai faltar comida na mesa da população. A segunda estimativa de 2006 para a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas indica que a produção este ano deverá ser de 211 milhões e 300 mil toneladas, resultado 0,9% superior ao de 2015. Será o melhor resultado da história. Os dados fazem parte do levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado hoje pelo IBGE. Eles indicam que a área a ser colhida no país será de 58 milhões e 400 mil hectares, um crescimento de 1,2% na comparação com a área obtida em 2015. As previsões de fevereiro, diante do cenário de janeiro, indicam que a produção variou positivamente 0,3%, enquanto a área decresceu 0,2%. O arroz, o milho e a soja são os 3 principais produtos deste grupo que, somados, representam 92,8% da estimativa da produção e responderam por 86,4% da área a ser colhida no Brasil. As informações do IBGE sinalizam ainda que as estimativas da produção de soja cresceram 4,9%, enquanto a área a ser plantada aumentou 2,7%. Mas, em contrapartida, prevêem reduções na produção de arroz e milho. Na comparação com a safra passada, houve incrementos de 12,3% na região Nordeste e de 6,3% no Sudeste. Em contrapartida, haverá redução de 4% no Norte, de 0,4% no Sul e de 0,9% no Centro-Oeste. Na avaliação para 2016, Mato Grosso liderou como o maior produtor nacional de grãos, com uma participação de 24,1% do total. O consumidor que não paga a fatura integral do cartão de crédito vê a dívida aumentar mais de 5 vezes em apenas um ano. Segundo pesquisa divulgada hoje pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, em fevereiro, os juros médios no cartão chegaram a 419,6% ao ano, a maior taxa desde outubro de 1995. Com esses juros, o consumidor que deve R$1.000 no cartão de crédito vê o débito saltar para R$ 5.196 ao fim de 12 meses. Em janeiro, os juros médios estavam em R$ 410,97%. Na comparação mensal, a taxa passou de 14,56% ao mês em janeiro para 14,72% em fevereiro. Em nota, a ANEFAC informou que a alta dos juros foi provocada pelo crescimento da inadimplência, que faz com que as instituições financeiras reajustem as taxas. 10 de março é o dia do telefone. O aparelho, inventado por Graham Bell, evoluiu muito ao longo dos anos e se tornou companhia indispensável para os brasileiros. O uso excessivo, no entanto, pode trazer consequências, principalmente para as crianças. 10 de março.
Dia do Telefone. Um aparelho que tem mais de um século e transmite a voz à distância, transformando o som em sinais elétricos. Os primeiros telefones eram conectados a uma central manual, operada por uma telefonista. Hoje, os aparelhos são dotados das melhores tecnologias. O telefone, quando bem usado, ele pode facilitar muito a nossa vida. Ele pode facilitar ter contato com pessoas que estão distantes, ele pode acelerar o processo de trabalho, responder um e-mail ali na hora, enviar um e-mail, enfim, às vezes fotografar, qualquer coisa. O telefone hoje ele tem quase tudo nele, né? Atualmente, é difícil encontrar quem não tenha um telefone ou aparelho celular. Uso para atender e ligar. Não fico sem ele, que eu preciso muito, mas assim, internet, essas coisas não uso. Virou assim, artigo de primeira necessidade ou não? Virou. É porque é difícil, aqui mesmo dentro da cidade, você correr atrás, você tem que ligar primeiro para depois saber onde você vai. Dia todo, o tempo inteiro. Mais para ligar ou na rede social? Rede social, WhatsApp, Facebook, Instagram, só nesses. Ligar é muito pouco. O celular eu uso com frequência, mas uso também muito para enviar mensagens, uso muitas redes sociais. Fazer ligações? É o que eu menos tenho feito ultimamente, mas uso. Aquele velho telefone fixo ainda é usado, hein? É bem menos do que era antigamente. É mania, né, ter celular. E o seu tá sempre na mão? Sempre. Conversando no WhatsApp, ou jogando, alguma coisa assim. Fazer ligação? Também, de vez em quando, mas é só o WhatsApp mesmo. Uso para falar com o cliente, uso para falar com as minhas funcionárias, com meu esposo. O telefone se tornou indispensável na sua vida? Não muito, mas um pouquinho, né? A gente precisa. A ideia é que os telefones e celulares sejam utilizados para aproximar as pessoas. Mas se o uso for constante, pode acabar acontecendo o contrário. Começa a deixar de ser saudável quando a sua forma de se relacionar com ele, de usar esse telefone, vamos incluir tablets também, né? Pode começar a trazer prejuízos em algum campo da vida. Pode começar a te atrapalhar a interagir com a sua família, com amigos. Pode começar a te atrapalhar a cumprir com suas atividades acadêmicas, atividades de trabalho, assim por diante. Quando você usa por tempo demais ou quando você começa a sentir falta dele também. Segundo o psicólogo, as crianças estão tendo contato com a tecnologia cada vez mais cedo. Portanto, é importante ficar atento. Quando a gente pensa em crianças, por exemplo, que estão começando a aprender a controlar a atenção, começando a aprender a controlar a concentração, esses danos podem ser ainda maiores. Existem pesquisas que indicam que crianças muito jovens, bebês, crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mais jovens, não devem ter contato com tablets nem telefones. Porque o que acontece muito? Quando os pais estão sem tempo para trabalhar com essa criança, para brincar com ela, quando os pais estão sem tempo para ficar junto, ou quando os pais precisam controlar uma birra, controlar um choro, distrair a criança, elas acabam dando o tablet ou o telefone para ela. E acalma, a criança tende a ficar totalmente imersa ali naquele mundo do tablet ou do telefone. Atualmente, existem cerca de 7 bilhões de linhas telefônicas em todo o mundo. E este número ainda deve aumentar com as novas tecnologias que surgem a cada dia. Telefonia é um dos campos da tecnologia onde tem mais inovações nos dias de hoje, né? Que é um mercado muito bom para as empresas que trabalham com isso, para as startups, para as próprias operadoras. Que tal aproveitar o dia do telefone para dar uma ligadinha para alguém especial? Nós vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco vamos mostrar detalhes de um grave acidente agora há pouco na Avenida JK e a fiscalização do PROCON estadual nos postos de combustíveis de Patos de Minas. Um estudo americano sugere que as crises de enxaqueca em adultos podem estar relacionadas com problemas ocorridos na infância. Os autores da pesquisa afirmam que pessoas com traumas emocionais no passado têm mais chances de sofrer com esse tipo de cefaleia. Na avaliação dos pesquisadores, os achados ajudam a desvendar a causa desse recorrente problema de saúde e podem auxiliar no desenvolvimento de tratamentos para o forte incômodo.
Um grave acidente agora há pouco na Avenida JK deixou pelo menos 3 pessoas feridas. Um dos carros tombou. As equipes de resgate tiveram trabalho para socorrer as vítimas. A repórter Marília Borges acompanhou e traz as informações para a gente. Marília. Por volta das 5h30 da tarde aconteceu um acidente aqui na Avenida JK. Quem está aqui para nos dar mais informações é a Sargento Poliana. Sargento, como tudo aconteceu? Boa noite a todos. Bom, conforme nos foram narrado aqui, o condutor do veículo Costa seguia normalmente sentido centro pela pista central da Avenida Juscelino Kubitschek. No momento que o condutor do veículo Gol avançou a parada obrigatória existente em um desses cruzamentos, vindo então os veículos a colidirem. Como o impacto foi forte, um veículo acabou capotando na via e os passageiros tiveram alguns ferimentos. Tá, quantos passageiros estavam no Corsa, quantos passageiros estavam no outro veículo? O veículo Costa era ocupado apenas por um passageiro e o veículo Gol possuía 4 passageiros, dentre os quais destaca-se uma criança. A princípio chegou a cogitar-se que a passageira do veículo Gol estaria presa às ferragens, mas foi verificado que na verdade ela entrou em estado de choque e não conseguia sair do veículo, ok? Todos apresentavam apenas escoriações de natureza aparentemente leve. Apesar da gravidade do acidente, todos os feridos tiveram apenas ferimentos leves, e tiveram que ser socorridos para o hospital. E o PROCON estadual e o Ministério Público querem saber a qualidade do combustível que é vendido nos postos de Patos de Minas. Uma equipe de Belo Horizonte está na cidade e vai visitar todas as empresas que vendem álcool, gasolina e óleo diesel. O Ministério Público e o PROCON estão de olho nos postos de combustíveis de Patos de Minas. Uma ação de fiscalização está sendo feita para garantir que os produtos comercializados nos estabelecimentos estejam dentro das normas exigidas. A novidade dessa fiscalização é que dessa vez a gente trouxe um laboratório móvel para fazer a análise química da qualidade dos combustíveis revendidos para a população patense em loco. Ou seja, antigamente a gente fazia um teste sem utilizar reagentes químicos e fazia uma análise. Se havia suspeita de que o combustível tinha algum tipo de adulteração, a gente coletava uma amostra e encaminhava essa amostra para um laboratório em Belo Horizonte. Agora, com o laboratório móvel, a análise da qualidade do combustível está sendo feita no pátio do posto, que está sendo fiscalizado, de forma que a gente já sai do trabalho de fiscalização sabendo se o combustível fornecido para a população está adequado ou não às normas que regulamentam os padrões de qualidade para fornecimento do produto. As amostras são coletadas, analisadas pelo químico e o resultado sai de imediato. Luiz Otávio, como que são feitos esses trabalhos de examinar mesmo esses produtos? Nós realizamos análises conforme determinado pelos métodos oficiais da Agência Nacional do Petróleo. Como estiver analisado na hora a gente já tem um resultado. Caso algum produto esteja fora da especificação, as bombas e os bicos são imediatamente lacradas. Bom, aqui, por exemplo, você analisou a quantidade de água no álcool e na gasolina, né? Isso. Através do aspecto da gasolina, a gente consegue ver se há uma presença de água, a presença também de álcool adicionado na gasolina e mesmo a quantidade mínima de álcool que tem que ter no álcool. Além da análise química, também é feita uma análise de quantidade. Kátia, como que é feita então essa ferição das bombas aqui? Essa ferição é o seguinte, o posto ele é obrigado a ter uma medida padrão de 20 litros que nós chamamos de aferidor. Essa medida padrão ela tem que estar lacrada pelo Inmetro e tem que estar com selo do ano também do Inmetro. Isso quer dizer, ele está em perfeitas condições de uso. Aí a gente afere todos os bicos das bombas abastecedoras. E a gente pede para ele colocar 20 litros, tem que estar 20 litros na bomba e 20 litros aqui no aferidor. Tem a marca e tem o 100, como eu te mostrei, né? A tolerância, o que é aceitável. Abaixo do 100, a gente interdita a bomba. O consumidor está sendo lesado. Ele está pagando, ele não está levando o que ele está pagando. Segundo o agente fiscal, a aferição da bomba é um direito do consumidor, que pode exigi-la sempre que achar necessário.
Se você teve qualquer cisma, abasteceu o carro, achou que rendeu pouco, que andou pouco, nossa, gente, está estranha essa gasolina, volta no posto e pede uma aferição, é um direito do consumidor. Antônio Soares, proprietário de um posto de combustível, acompanhou todo o trabalho dos fiscais em seu estabelecimento. Segundo ele, a ação é muito importante. É sempre muito importante, deveria ser até mais a miúdo, né? Assim, mais vezes, porque quem preza a qualidade tem que prestar esse serviço. Então é sempre bom ter uma fiscalização. Os resultados obtidos em Patos de Minas têm sido satisfatórios. Dezenas de postos já foram fiscalizados, mas a ação ainda deve continuar. Até agora a gente fiscalizou aproximadamente 20 postos. A gente tem 43 postos autorizados pela Agência Nacional de Petróleo para operar em Patos de Minas. Os resultados têm sido satisfatórios sob o ponto de vista da qualidade dos combustíveis e da quantidade de... não foram encontrados irregularidades até aqui. A gente está finalizando o último dia hoje de fiscalização. Nós pretendemos completar a fiscalização numa segunda etapa, em data futura, né? E, de um modo geral, a qualidade dos combustíveis tem se apresentado adequada. Boa notícia. O NTV News desta quinta-feira fica por aqui. Outras informações amanhã às 19 horas em nova edição do NTV News. Lembrando que amanhã é sexta, a gente se encontra um pouco mais cedo às 18 horas no programa Opinião Regional. Uma boa noite para você e até lá.